o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Que cumprir a vida seja simplesmente compreender a paz. Salve, Giovanni! Oi, Necita! Cheguei. Chegou, olha só. Ai, E a cheguei. gente... Demais. Confesso que eu fico nervosaço, já que é com você, né? Mas, nossa, vai ser com a minha mentora, que loucura. Cara, mas então, já tem gente aí, né? Então deixa eu começar a usar o dicionário de tiaguês. Mentor em tiaguês quer dizer amiga. Uma boa amiga. Isso é Aliás, importante. É isso mesmo, assim que eu me Olha considero. só, Amiguinho. o Giovanni deu um oi aqui, a Lili falou boa música, Renato Teixeira, Almir Sater na voz de Oswaldo Montenegro. Tocando em Outro frente, amigo, irmão. Exato, eu e a Inês, nós escolhemos essa música para abrir essa live, para criar justamente o clima daquilo que a gente acredita que é o nosso momento presente e futuro, que a gente tem que aprender a ir tocando em frente de verdade e, nesse movimento, aprender a tocar em frente em uma vida integrada. Só como eu aprendi, inclusive, com a minha amiga mentora, ou mentora amiga, alguns recadinhos paroquiais, né? O show é da Inês, então... Mas vocês que sentirem que a live está tocando vocês, ou trazendo algum insight, alguma ideia, ou simplesmente gosta da gente, vai aqui embaixo, ó, que tem esse aviãozinho, convida outras pessoas para participar. A ideia é justamente ter uma boa conversa. Então, a Inês, aí, ó, mostra o dedinho aí embaixo. Né? Isso, exatamente. Tá esse aviãozinho aí, esse aviãozinho manda para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar do nosso tema. Sendo que o nosso tema é diversidade e inclusão, que pode ser visto, né, Inês, por diversos vieses, literalmente falando, mas aqui a gente vai fazer um recorte, um contexto no que tange o conceito do Work-Life Integration, WLI, que a gente carinhosamente traduz como uma vida integrada, e o porquê de termos uma vida integrada, estarmos conscientes da importância de estarmos alertas, na verdade, sobre esses vieses cognitivos relacionados à diversidade e à inclusão. Obviamente, lembrando, mais uma parte do nosso recado paroquial, que no final desta live tem uma grata surpresa. Temos uma surpresinha. Contando com a internet, né? Contando com a internet sempre, né? Porque ela é fundamental para que a gente consiga fazer a coisa funcionar. Mas assim, eu acho que um dos pontos que é muito importante para nós, que é uma questão relacionada à própria relação do ser humano com a própria vida, é a própria expectativa e o senso de controle, né, Inês? A gente tem muito dessa percepção de que a gente controla muita coisa, quando, na verdade, a gente controla muito menos. E, finalmente, o finalzinho do recado paroquial é que a gente está usando o tempo agora para que as pessoas possam se aconchegar, chegar até nós aqui nessa live, convidar as pessoas que por bem acharem convidar, e em 1 minuto, às 5h07, conforme prometido, a gente, de fato, oficialmente começa. Quer dar algum recadinho paroquial, Inês? Enquanto não começa, quem acha que o Thiago é muito amigo da câmera e fica lindão, bota um thumbs up aí. Ai, Jesus. Tá vendo? Coisa de mentora, amiga. É gatão. E eu tenho aqui uma luz que
que faz a gente ouvir Oswaldo Montenegro, e quando você olha a luz refletida, você lembra de outros artistas, como Placa Luminosa. Ai, Né? bom. Mas você viu só que coisa, ó? Seu sorriso não tem. Ai, que linda. Carla. Obrigada. Você voltou, Thiago? Voltou. Aconteceu alguma coisa que disse assim, live paused. Mas são 17h07, voltou. Agora vamos começar. Eu acho que foi aquele breve intervalo. Todos sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala, né, Inês? É muito legal ter essa interação no qual a gente pode, de fato, abrir a porta da nossa casa e, claro, vocês abrindo a porta do tempo e da casa de vocês para nos receber. Deixa eu contar bem rapidinho como que a gente vai tratar o nosso tema com a Inês, para que você tenha uma ideia dessa breve jornada que a gente vai fazer aqui pelos próximos 52 minutinhos. Tá? Nós vamos primeiro contextualizar o que é a vida integrada, Work-Life Integration, e dentro desse contexto a gente vai ter aí a oferta abundante de conhecimento da querida Inês Coso. Posso começar, Inês? Você quer fazer alguma observação antes disso? Pode ficar. Então vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de Work-Life Integration ou vida integrada? Joga um joinha, dá um tchauzinho para nós aí, até para eu não ser muito redundante. Vamos ver se a turma... Bom, enquanto a turma vai interagindo e nos informando o quanto a gente, de fato, o quanto já sabem sobre esse tema, a maneira como a gente concebeu, a maneira como foi concebido o Work-Life Integration, primeiro, ele tem o seguinte resumo, vamos colocar da seguinte maneira. É você conseguir chegar no final da tua vida e também no final de cada dia, podendo dizer, valeu a pena viver este dia, valeu a pena viver esta vida. Tá? Esse seria o grande resumo do porquê pensarmos uma vida integrada. Tá? Existem outros dois movimentos importantes. Um movimento é o do burnout, né? Se vocês tiverem curiosidade de entrar no site da OMS, que é WHO, na verdade, em inglês, o WHO, um levantamento que eles têm referente à saúde mental, diretamente vinculado ao estresse crônico causador do burnout, é de um trilhão de dólares em perda de produtividade. Então, isso pelo viés econômico, pelo viés de mercado. E por um outro viés, que é mais estruturante, que é a hiperconectividade. É inevitável estarmos hiperconectados hoje. Então, quando a gente pensava em work-life balance, a gente pensava em ilhas. Hoje a vida ela tem muito mais a ver com um rio, né? Então a gente precisa aprender a fluir. Obviamente, pode soar um pouco abstrato. Nossa, o que significa a gente de fato fluir na vida? O que significa uma vida plena que vale a pena ser vivida? Quase uma grande filosofia. Por isso existem 5 esferas que nos ajudam a entender melhor como construir e colocar na prática uma vida integrada. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou citar para vocês quais são estas 5 esferas, e esfera por esfera, eu e a Inês, com vocês, vamos conversando para fazer mais sentido, para a gente aterrizar isso dentro do viés de inclusão e diversidade. Então vamos lá, eu vou falar quais são as 5 esferas, eu volto para a primeira e a gente vai dando essa continuidade. A primeira esfera é a esfera do legado. A segunda esfera é a esfera do mindset. E aqui eu abro um parênteses. Por que esfera não é pilar e não é passo? Primeiro, esfera, o centro dela é equidistante da sua área limítrofe. Né? Então, ela traz esse senso de perfeição, de enquadramento. Só que a palavra enquadramento tem aresta, né, Inês? E a esfera pode... Você usou equilíbrio, eu achei legal. Isso. E uma esfera engloba a outra. Então, as 5 esferas, elas sempre coexistem. Por isso que não são passos, tá bom? Primeira esfera, então, legado. Segunda esfera, mindset. Terceira esfera, esfera dos acordos.
Quarta esfera, feedback e celebração. E a quinta esfera é a esfera do estado de presença. Então, voltando para a primeira esfera, é a esfera do legado. E aqui eu só vou fazer uma introdução de 30 segundinhos, porque a gente tem propósito, paixão e legado. Em resumo, propósito é aquilo que eu estou construindo, é o destino da minha jornada, né, que vai se construindo na jornada. A paixão é a minha gasolina, é a minha energia, é aquilo que me move. O propósito pode estar também vinculado à paixão. Porém, propósito e paixão podem ser, de certa forma, individuais. O legado é o único que, obrigatoriamente, quando você pensa nele, obrigatoriamente envolve as outras pessoas. Porque legado é o registro que você deixa na mente da outra pessoa. Isto posto, Dona Inês, quando a gente pensa em legado, quando a gente pensa nesta relação com o outro, de que maneira os vieses cognitivos, os nossos preconceitos podem evitar de uma boa construção da relação minha com você, minha com os outros? Tá. Então, você pode me fazer uma gentileza, meu querido? Sim. Você pode, só por agora, ocultar os comentários, pausar os comentários, Sim. porque eu vou compartilhar uma tela. Oi, caramba, peraí. Pai e filho sofrem um acidente terrível Só de um carro. instante, Alguém por chama uma favor. ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho... Lá. Deixa eu voltar aqui. Mais música enquanto isso. Pode? Não, já pode tirar a música. Aqui tá um vídeo, tá certo? Aliás, antes do vídeo, quando você me pergunta de que forma isso pode afetar, ai, caramba, 10-0 aqui para uma mão só é realmente complicado. Isso que vocês estão vendo aí é um infográfico sobre vieses. Vou aproximar. É um códex dos vieses cognitivos. São quase 190 vieses. É óbvio que eu não vou falar de todos. O que eu quero fazer com essa panorâmica que eu estou dando para vocês aqui? Né? Quando o Tiago me pergunta de que forma os vieses podem atrapalhar, por exemplo, a gente deixar o nosso legado, na verdade, também você pode pensar em como, entendendo os vieses, que são os filtros do mindset, eu também vou interferir nos acordos e também no feedback e na celebração. Então, só para você ter aqui uma visão panorâmica, beleza? Muito bem. Agora, nós vamos brincar. Volto aqui, pronto. Eu vou passar um vídeo, que pelo menos para mim está super nítido, espero que para você tá nítido aí, Tiago? Para mim está nítido. Acredito que se a gente cortou os comentários, então não dá para saber por hora. Tá. É óbvio que no final é um desafio e no final você vai ter uma resposta. Meu convite é que você responda a pergunta que é feita pelo entrevistador antes que ele dê a resposta. Mas que, ao mesmo tempo, você observe as respostas que são dadas, porque depois nós vamos falar sobre elas. Então, bora. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Hã? Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Não, como? Não. Nossa, esse mexeu com o psicológico. Essa aí aqui que foi. Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Avô? O moleque morreu. A pessoa competente. competente, alguma coisa aí. Só se esse filho não tinha dois pais. Não, agora é que pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe?
Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Ai, que coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Ah, nossa. Isso já se pode. Era a mãe. Ui! Ah, nossa! Quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente deve ser outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por se falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Perfeito, bem pensado. Pois é. É assim, mesmo que eu não aborte, esse é o viés de estereótipo, e ele em si nem é o problema, né? O problema é quando a gente atribui um juízo de valor ao estereótipo. Nesse caso, o juízo de valor é: mulheres não são suficientemente competentes para serem a pessoa mais competente do centro cirúrgico, a ponto das pessoas pensarem até em reencarnação, ou em Deus falando ali ao vivo e a cores, mas não vir à mente mulher. Então, isso sim é bastante grave. Então, quando a gente pensa, a realidade é a pessoa mais competente do centro cirúrgico. O que vai acontecer com a minha neurologia? Ela vai pegar esse evento, vai passar por um conjunto de filtros e vai fazer algumas elucubrações mentais. Então, pessoa mais competente é a realidade aqui fora. Eu ser ou não capaz de dar uma resposta sobre isso, e a resposta mais adequada, vai depender de como eu decodifico a realidade. Qual que é o problema aqui? E aqui eu vou de novo compartilhar a minha tela. Primeiro tem que fazer uma coisa que está me incomodando gigantemente. Pronto, volta. Aí, aqui. Vou compartilhar de novo a tela. Pronto. Olha, acontece. Bom, mesmo assim funciona, creio eu. Pronto, vou aproximar mais. Se eu perguntar para vocês, você, Tiago, qual das duas partes desse, sei lá, cubo é mais clara e qual é mais escura? O que você responde? A de cima é mais escura e a de baixo é mais clara. Acredito que essa é a imagem que todos temos aqui no vídeo, né? Exatamente. Acontece que elas são absolutamente iguais em cor, porque eu fechei aqui onde a luz interfere na nossa percepção de cor. Você percebe que são idênticas as duas. Eu volto aqui, tá vendo? Ó? E ela volta a aparecer. Olha que interessante. Agora você, eu e todo mundo que está vendo esta realidade sabe que as duas peças são idênticas. Nós todos sabemos. Pronto. Quando eu tiro a interferência na realidade, mesmo sabendo, eu volto a enxergar uma mais escura e outra mais clara. O que é que isso significa? Primeiro, relaxa. Não existe um ser humano vivo capaz de acessar a realidade de fato. Mas, quando você, por exemplo, fala a respeito nos acordos, ser muito importante. Primeiro eu vou fazer acordos comigo mesma, então autoconhecimento. Depois com o outro, consciência dos nossos valores. Então, o que essas duas experiências vão entregar para a gente de útil nesse sentido? Para eu poder fazer acordos comigo mesma, eu preciso saber, autoconhecimento, que não existe neurologia, nem a minha, nem a de ninguém, capaz de acessar a realidade tal e qual ela é. E que cada perspectiva que se some à minha, aumenta a minha capacidade de decodificar essa realidade, não contradiz ela. Aumenta, soma. A ideia é, por exemplo, vamos supor que você, como eu,
tá vendo um quadrado mais escuro e um mais claro, mas alguém um dia já colocou um dedo na frente da linha divisória e você sabe que as duas cores são iguais, ainda que cognitivamente, já que na experiência sensorial eles vão ser sempre diferentes sem aquela tarjinha preta. Então você pode chegar e dizer assim, Inês, deixa eu te contar uma coisa. E me ajudar a enxergar, a acessar a realidade de forma melhor. Então, acordos. Primeiro eu comigo mesma. Inês, você não acessa a realidade. Ponto final, my love. Relaxa e aproveita. Mas tem alguém no mundo que já acessou mais desta realidade do que você. Quando este alguém chegar, permita que esse alguém empreste a sua lente, que é o mindset que essa pessoa tem, empreste os seus óculos e diga, dá uma olhada com esse óculos aqui, veja como é interessante. E aí você expande sua consciência a respeito disso. Agora, pensa nisso dentro das organizações. Você entende? Vou falar, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o termo neurodiverso. Não sei se vocês sabem o que é neurodiversidade. Existem pessoas neurodiversas e pessoas neurotípicas. A grande maioria é neurotípica, tá certo? E algumas, poucas, né, uma quantidade bem menor, como eu, são neurodiversas. Um neurodiverso é alguém que tem TDAH. Um neurodiverso é alguém que tem autismo. Ou como eu, Asperger, um grau leve, mas eu tenho. Ou que tem dislexia, tem uma porção de síndromes, tá certo? Então, nós chamamos neurodiverso. Olha que interessante, quarentena. Todos os neurotípicos, todos estão estressados, com ansiedade e sofrendo de depressão e medo. Os neurodiversos não, porque o isolamento para nós é o nirvana. Então, a gente está usando esse momento do mundo para se organizar, para fazer curso, para preparar material. Quem trabalha como a gente, com entrega de conteúdo, está refazendo a vida, está planejando. Como é que agora eu saio do presencial para o virtual, porque não dá para fazer Ctrl-Copy, Ctrl-V de um para o outro. Quando isso passar, e a gente voltar a transitar pelo mundo presencial, a gente vai estar bem. Descansado e preparado. É a hora dos neurodiversos ensinarem alguma coisa para os neurotípicos, que sempre foram maioria, e que comandaram o mundo dos negócios. Sentiu? O Cláudio Zanutin está perguntando se ele é neurodiverso. O Cláudio Zanutin é um dos maiores trainers de vendas que tem aqui no Brasil. Prazer, Cláudio. Acho que ele está tranquilo aí com esse isolamento, mas acho que está sentindo a falta da sala de aula. Não, da sala de aula a gente sente falta, óbvio. Mas a relação que a gente tem com a sala de aula é passível de ser mantida no virtual. Não há diferença nesse sentido. Você não fica tocando as pessoas o tempo todo. Aliás, não fica tocando as pessoas, imagina. Oi, Inês, você viu que você está cutucando o pessoal aqui e a turma já está querendo saber aquela velha história, né? Quando você pode descobrir algo, todo mundo já pergunta como é que eu descubro, inclusive eu, tá? Essa pergunta que vocês estão fazendo, Luciana, Lucas, também quero descobrir, existe uma forma de saber se você é neurotípico ou neurodiverso? Ó, é assim. A rigor, você faz testes, existe. Você vai consultar um neuropsicólogo, dependendo da gravidade, você vai consultar mesmo um psiquiatra, e ele vai fazer um conjunto de testes e exames, e ele vai te dizer se você tem ou não tem. Agora, em alguns casos, isso é patente, não é? Você sabe as facilidades e as dificuldades que você tem em relação ao mundo da forma como ele está desenhado, como ele está estruturado. E você é não conforme em relação a isso. Então, por exemplo, primeiro que, como eu disse, meu grau de Asperger é leve,
Segundo, que eu sou muito trabalhada, vamos combinar, né? Psicologia, neurociência, PNL, teatro, por aí vai. Que por sinal fiz com Oswaldo e tal. Então, tudo isso me permite transitar por esse mundo de forma que, se eu não contar que eu sou neurotípica, as pessoas vão pensar que eu sou, que eu sou neurodiversa, as pessoas vão pensar que eu sou neurotípica, tá certo? Em todo caso, por exemplo, o Asperger, nesse grau levinho, ele é mais comum e frequente em mulheres. Então, são pessoas que têm mais dificuldade de socialização ou de ficar em ambientes barulhentos, ruidosos e cheios de movimento e tipum, e muita gente aglomerada por muito tempo. Quando eu termino de dar uma palestra, por exemplo, aqui é consulta super confortável. Eu termino, falo tchau, aperto um botão e fui. E estou, de novo, recolhida na minha toca. Quando é no presencial, faz a fila da noiva, e aí eu fico olhando no relógio. Primeiro que eu não sei o que faço com as mãos, o que eu faço com as caras, eu viro uma palhaça, porque a forma mais fácil é trazer a criança. Como disse o Zé Alexandre para mim ontem, você lida com isso deixando a sua criança fluir. Eu brinco mesmo. Você falou deixar a criança fluir, etc., Inês. Eu queria pegar um gancho para falar do seguinte. A gente está falando de neurotípico, neurodiverso. Na verdade, a gente está falando de pessoas e cada uma tem a sua característica. E algo que é muito bacana dentro de uma vida integrada, um elemento fundamental é o da autenticidade. Né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na esfera do legado, aquele imprint que eu faço no outro, aquele impacto esperadamente positivo, ou conscientemente, ou desejadamente positivo, aquele impacto que eu faço no outro, se ele vier da minha autenticidade, ele tende, porque eu trago meu coração, eu trago a minha alma para esse processo, eu estou por inteiro nesse momento, a hora que eu imprimo isso no outro, eu tendo a ganhar o que principalmente se diz pela neurociência é valência emocional, né? E a valência emocional, ela gera um registro nessa pessoa. Então, eu tenho uma pergunta para você, Inês, que é a seguinte: se nós considerarmos que o legado para uma vida integrada é a grande âncora central das esferas, tanto é que ela fica bem no centro tanto é que eu uso a lógica do arco e flecha, né, como arqueira aqui, ó. Então ela estaria aqui, tá? Então o legado seria essa bolinha amarela. Então ela é a âncora, é o centro, ela que puxa todo esse processo, o estado de presença acolhe tudo isso. Quando eu penso no legado, ou seja, esse imprint, eu obrigatoriamente me coloco numa posição de um ecossistema saudável, busco construir um ecossistema saudável. Como a gente faz, eu e Nath Nice, né? Nath Nice pediu para dar um oi aí para ela, um grande abraço para a Nath, lá nas nossas aulas no GEM. Pergunta, depois de todo esse processo, como que eu posso, consciente de que eu não vejo a realidade de fato como ela passa pelo meu mindset, pelos meus vieses cognitivos, a outra pessoa é uma pessoa diferente de mim, como que mesmo assim eu consigo escolher um legado e fazer esse imprint na pessoa para que a ideia do legado possa conduzir as minhas ações vida fora? Tá, então vou compartilhar a tela de novo e vou voltar aqui para os vieses. Vamos ver, agora eu estou mostrando eles no computador, então tem que tirar isso da frente aqui, pronto. Porque eu acho que a nitidez no computador é maior. Então, ó, eu tô mostrando todos os quase 190, tá certo? Mas agora, em função do que eu mostrei, eu vou fixar aqui, tá certo? Por toda vez que eu estou sem significado suficiente, você sabe que o cérebro não deixa buraco. Se você me der uma informação faltando coisa para eu entender, eu completo com aquilo que for mais provável dentro da minha experiência. Então, eu preencho características a partir de estereótipos, generalidades e histórias
anteriores, beleza? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos poucas histórias de mulheres cirurgiãs, e ainda por cima consideradas as melhores do centro cirúrgico, então isso não vem para mim. Vou ficar só no estereótipo masculino. E a gente projeta, ainda dentro disso, a gente projeta estados mentais e suposições atuais no passado e no futuro. Ou seja, eu me baseio na história que eu tinha para projetar o que é possível para o futuro, tá certo? Então, aqui, quando eu vou voltar novamente, ó, quando eu entendo e aprendo, aconteceu alguma coisa com o meu cursor aqui. Voltei. Quando eu entendo todo este conjunto aqui, ó, e não leva muito tempo para entender isso quando a gente vai pondo experiências de referência, eu estou fazendo o tal do exercício de autoconhecimento. Aí eu posso me permitir. Quer ver? Vou voltar naquela questão que você fala dos acordos, de você ter que conhecer os seus valores, tá certo? Vamos dizer que um dos meus valores seja a honestidade. Aliás, se você perguntar, 100 em cada 100 pessoas dirá que sim, tem honestidade como um valor na sua lista de valores, tá bem? Não vou questionar se de fato ela tem e pratica, tá ok? Eu vou falar dos vieses dentro disso. Eu não sei quem aqui está assistindo, se não estiver, assista, e eu não sei se o Flávio está aqui, porque foi meu sobrinho Flávio que me recomendou assistir, 100 Humanos, né? 100 Humans, na Netflix. Logo no primeiro episódio, sobre como a gente se torna mais atraente, eles fazem uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, eles vão tentar descobrir se pessoas mais bonitas, mais atraentes, e a gente sabe que a beleza é determinada por simetria, se elas têm mais, como que eu vou dizer, como é que é a palavra quando você é mais bonzinho com alguém? Bonzinho? Leniente. É que eu queria uma palavra mais forte. Talvez permissivo. Mais permissivo. Mais leniente, será que cabe? Enfim. Então, eles fazem o seguinte. Eles pegam atores que não são esteticamente simétricos e outros que sim, são. E aí, eles dividem os grupos. O histórico que eles vão contar é como se esses atores fossem pessoas que foram condenadas, todos foram considerados culpados dos crimes que vão ser descritos, e que eles são o júri que tem que prescrever a pena entre X e outro X de anos, tá certo? Então, por exemplo, de 3 a 20. Sistematicamente, os considerados menos atraentes, que a gente chama de feio mesmo, vamos conversar, sistematicamente, estes recebem a pena maior. Tem gente que chega a falar, não, 20 anos é pouco, eu daria prisão perpétua. O mesmo crime, a única coisa que muda de um para o outro é que um é bonito. E aí, você vai assistindo e você vai vendo um monte de justificativas supostamente racionais que vão sendo dadas enquanto eu estou sendo muito mais boazinha com os mais bonitos. Então, veja, eu tenho um valor que é a honestidade. Se eu não souber que isto é um fato confirmado, eu vou permitir que isso ocorra de forma inconsciente, e por isso o nome é vieses cognitivos e não inconscientes. Eles serão inconscientes até que você tome consciência deles. Então, por exemplo... Oi? Não, isso que você falou do fato deles serem inconscientes, o correto é cognitivo. Eu só queria fazer esse parênteses para fazer a conexão entre legado e mindset, no sentido de que, sendo o mindset o nosso filtro do mundo, ou seja, ele dá a realidade que a gente percebe, e os viéses cognitivos fazem parte dele, qual que é a relação, então, fazendo a continuidade da tua colocação, entre a necessidade de um mindset consciente, ou seja, eu preciso ganhar consciência de como a minha mente opera,
Aham. para que eu possa deixar o legado que eu desejo. Porque, no final das contas, me edite, se necessário, a gente não vai conseguir deixar de julgar, mas a gente pode ter consciência de que está julgando, dar um Isso. passinho para trás e retomar as rédeas, tomando uma nova decisão. É por esse caminho. Sim, eu consigo até fazer uma coisa mais poderosa que dar o passinho para trás. Hum, É começar a praticar. Eu não vou me impedir de sentir. O sentimento já é o julgamento. Em menos de uhum, 20 avos de segundo, bati o olho, julguei. Mas eu posso simplesmente ficar quieta e esperar mais dados, mais uhum, fatos nos quais me basear. E mesmo esses fatos, levar em conta que ainda quem está me dizendo isso como um fato tem lá os seus filtros e vieses. sim. Em 84, eu acho, eu fiz um curso de Psicologia do Direito Processual Civil. Era um curso de um dia inteiro e ele começava com um vídeo mostrando uma Uhum, bandeja caindo de uma mesa e um monte de frutas rolando no chão. Fecha o vídeo, acabou. Vocês só vão assistir. E corre o dia, uma série de atividades e experiências e tal. No fim do dia, a gente forma um júri e aí os pesquisadores pedem que a gente relate, né, os uhum, fatos vistos no vídeo. E começa um bate-boca entre as pessoas sobre o causador da queda da bandeja. Foi um idoso, uma idosa, uma uhum, mulher, um garçom, uma criança, um animal, não importa. O uhum, que surpreendeu as pessoas, os pesquisadores? uhum. Eles esperavam que a discussão ficasse em torno de quantas maçãs, quantas laranjas, quantas foram para a direita, quantas para a esquerda, e não do causador, uma vez que o vídeo nunca mostrou a causa da queda da bandeja. A gente colocou lá a pessoa que, Uhum, dentro do nosso mindset, ou seja, dos nossos preconceitos, fariam aquilo. sim. Então, o que aquilo fez comigo? Foi um divisor de águas. Né? Em primeiro lugar, eu passei a entender, e isso faz parte dos vieses, no quesito que temos que lembrar, que quando você traz de volta uma memória, você intensifica alguns fatos dela, diminui outros e omite alguns. Você nunca, jamais se lembra de algo que aconteceu. Você se lembra Uhum, da lembrança do fato, o que é uhum, ainda mais grave. Entendeu? Não existe você acessar o ocorrido de fato. E o seu estado emocional, psicológico, vai interferir na memória que você tem do fato. Se duas pessoas passarem pela mesma experiência em estados diferentes, elas vão trazer para você sim. fatos diferentes. Então, assim, é o que você falou. Se eu quero deixar um legado, e esse legado parte da honestidade, por exemplo, eu preciso entender quais são os meus limites e as minhas limitações. Com os limites eu vou gerenciar, as limitações, na medida do possível, eu vou fazer um exercício de eliminar, porque limitação eu Uhum, posso eliminar. uhum, Agora, aproveitando que a gente está falando de legado, eu quero contar um caso a partir de um vídeo que eu quero mostrar. Esse vídeo tem a ver com legado, tem a ver com propósito, tem a ver com celebração, tem a ver com feedback. Para dizer a verdade, tem a ver com com todas as tudo. todas as cinco esferas. Então, deixa eu preparar o vídeo aqui. Aliás, é um comercial de TV. Eu não vou mostrar nada que algumas pessoas já não tenham visto, tá certo? Então, você omite aí, por favor, por um pouquinho os comentários. Desliga. Tá. Feito. Eita! Bom dia, meus pezinhos de alface. Ai, como vocês estão viçosos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês estão cada dia mais melhor. E cada dia eu tenho mais orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de viver.
Eu devia ter feito qualquer outra coisa enquanto o vídeo estava passando, porque ainda mais pensando no que eu vou contar agora, fica um nó na garganta aqui, porque eu se emociono-se assim mesmo, é muito fácil. Principalmente quando eu acredito nas coisas. Mas é o seguinte, em 2018, a BASF Agro comprou uma parte da Bayer Agro. E eles iam admitir mais de uma centena, acho que 112, 115 funcionários de uma vez só. Acontece que durante o período do término da negociação, entre o término da negociação e até o momento em que, de fato, as pessoas iam ser integradas à BASF, admitidas oficialmente na BASF, elas ficaram no limbo. Elas já não eram mais funcionárias Bayer, então elas não podiam mais ter acesso às informações Bayer, eram sigilosas para elas. Mas elas ainda não faziam parte do universo BASF e também não podiam ter acesso às informações BASF. E o diretor, o Leduc, ele é um cara extremamente humano. E ele estava muito preocupado com a forma como essas pessoas chegariam na BASF, tendo passado por um período longo. E aí, burocracias governamentais interferindo, ou seja, se estendeu demais o período entre o desligamento Bayer e o a não admissão à BASF, o negócio ficou complicado. E então, ele fez o seguinte, eles criaram um dia chamado Day One. Durante todo o período da manhã, todo o processo admissional seria feito, toda a parte burocrática da admissão de um funcionário, só que para mais de 100 pessoas. Almoço, foi no Transamérica, tudo isso. Almoço, e aí à tarde foram palestras, mas palestras de boas-vindas. A minha foi sobre vieses. Ainda mais que uma quantidade... Se um funcionário novo chegando já esbarra nos vieses, você calcula mais de 100. Então, eu ia falar sobre vieses. Mas, assim, a fala do presidente, do vice-presidente, do diretor, acho que ainda é o Leduc, tal, eram falas afetivas, de acolhimento, entende? Nenhuma cobrança, nenhum tipo de... As estatísticas eram para mostrar só que era o melhor período possível para se estar vivendo em agro, no negócio agro, agricultura, naquele momento e tal. E aí eles saíam para um happy hour. Acontece que enquanto eles saíam para o happy hour, a sala de convenções, o auditório, estava sendo transformado em um salão de festa com palco para um show ao vivo. Então, aquelas mesinhas altas com banquetas altas para as pessoas sentarem, foram puffs jogados em volta, toda uma iluminação neon e o caramba quatro. Lindo, 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 lindo. E a banda que ia tocar ao vivo era a banda do Leduc, composta por ele, o filho e outros pares e colegas de equipe, funcionários da própria BASF. A banda é de rock, é uma banda de rock. Mas o negócio é agro. E o mindset agricultura é de música regionalista, não é de rock. O Leduc compôs, junto com o Renato Teixeira, uma música para tocar no dia, para receber essas pessoas. Essa música se chama Legado. Bom, aqui aguenta, espera, já volto. O momento mais lindo daquele dia e uma das marcas mais fortes e memoráveis que eu tenho de trabalho. Eu estava sentada numa mesinha junto com o Carlos, o bonitão, e a gente estava só de antena, em volta, observando a galera da Bayer e da BASF, que a essa altura já estava super integrada, né? Sim. E tinha uma porção de funcionários da ex-funcionários Bayer sentados na mesinha com a gente. Eles ficavam o tempo todo tirando foto, fazendo vídeo e mandando WhatsApp para a galera, colega que ficou na Bayer.
E eles diziam, vocês não vão acreditar, isso aqui tá demais, olha o que os caras fizeram pra gente. E apontava o celular pra banda e falava, tá vendo o cantor, o que tá tocando? Ele é o nosso diretor, eles falavam, sabe? Ninguém nunca fez isso pela gente. Uma emoção que tava assim, tipo, dava para você pegar com a mão o nível de emoção que aquelas pessoas estavam. Então, é assim, se esse cara queria deixar um legado, uma marca nos seus funcionários, nossa, ele não tem absolutamente nenhuma dúvida. Todas as evidências que entravam pelos sentidos dele, e é óbvio que eu ficava fotografando e filmando essas pessoas e mandando para ele pelo WhatsApp, porque ele amava isso depois, porque naquele momento ele estava muito mais ocupado com a performance que ele precisava ter. Então, foi um momento em que os valores que a equipe tinha, que a empresa tinha, foram efetivamente praticados. E por isso foi possível deixar um legado. E a música é, vamos dizer, o carimbo desse momento, o troféu desse momento, o símbolo maior desse momento. E bem, falei do Oswaldo Montenegro ser meu amigo, e o Oswaldo tem um amigo de infância que sempre gravou com ele, que em 79 ganhou o Festival da TV Tupi com a música Bandolins. É o Zé Alexandre. Né? Isso. E eu falei hoje de manhã com o Zé Alexandre. Mentira? Já eram bem umas 2 da tarde. Já tinha adiantado quando a gente se falou. Ah, que exagero, jantado. 2 da Já tarde. tinha adiantado. A hora já estava adiantada. Então, é umas 2 da tarde. Quando eu pensei, gente, não tem forma melhor da gente se despedir, que foi o que eu falei para você. Por que o legado ficou para o final? Porque não é exercício, é sensibilização. Porque, de verdade, quando um processo de ensino-aprendizagem termina, o que fica é uma emoção. E se ela for boa, tudo mais é gravado junto. Por isso que eu quero agora apresentar o Zé, contar o que aconteceu. E aí, quando eu passar para o Zé, me despedir e deixar com você e com ele para fechar, porque de verdade, o conteúdo que cabia aqui com qualidade já foi entregue. E depois, quem quiser, por favor, pede no direct, eu te mando os slides que eu mostrei, os vídeos que eu passei, tudo que você quiser, eu mando, tá certo? E só uma informação, Inês, para acrescentar. Tanto tem o meu canal no Telegram, do Mindset ao Mindflow, onde tem uma série de vídeos que explica conceitualmente o Work-Life Integration, como você utilizar as 5 esferas. E não se esqueça de, ao considerar as 5 esferas, incluir essas informações dos vieses cognitivos, porque eles permeiam como uma espinha dorsal todo esse processo, tá? Tanto no meu Instagram, YouTube, você consegue encontrar esses vídeos que estão bem explicadinhos, são vídeos bem rápidos. Agora tem até playlist. Feita pela minha mentora. Mas então deixa eu contar. Aí eu falei para o Zé, vou te mandar uma música. Primeiro, óbvio, né? Veja se você se identifica com ela, porque para um artista interpretar uma obra de outro artista, é fundamental que ele se identifique. E ele adorou. Eu já fiquei feliz. Em minutos, ele criou um arranjo para voz e violão para nos presentear. Essa é a surpresa que o Thiago se referiu no início. A nossa surpresa, o nosso presente para vocês, o legado deste pequeno momento é essa música. E falando em pequeno momento, a minha despedida fica com a minha frase preferida do Drummond, quando ele diz que eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Eu vou me despedir, vou sair para que você possa admitir... Trazer o Zé para nós, por para o favor. nosso legado. E te agradeço. Eu que agradeço esse presente que você deu para nós. Fui!
Será que o Zé já está entrando? Está convidado? Zé, você consegue entrar aí com a gente agora? Agora que foi feita uma baita de uma propaganda para você, Zé Alexandre, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. Querido. Tudo bem que quando é o convite da Inês, é inesquecível e irrecusável, né? Vamos combinar. Como recusar, né? Como recusar? Seja bem-vindo, o palco é teu, meu amigo. Muito obrigado, cara. Foi um pouco em cima da hora. Eu estou até com a letra aqui, porque não daria para decorar tudo, né? Mas é muito bonito. Eu achei linda a mensagem, fantástica. Ainda mais feito pelo cara lá da empresa, e o Renato Teixeira. Vamos lá. Preparar a terra, o chão, cuidar com as próprias mãos dos sonhos de quem vem e o que virá. Destino escrito em pó, agora o meu caminho é um só. Tragam a semente, a promessa e a oração, a água de vencer a plantação. Que enquanto busca o sol e crava os pés no chão, a vida sempre traz uma lição. O avô dizia, meu pai fazia, o que o avô um dia fez, eu traço meu rumo com as rédeas em punho e digo, é minha vez, não por acaso que eu tomo acaso. Dia a dia, mês a mês, a lida se aprende, se passa pra frente, como o meu velho fez. Como o meu velho fez. Como o meu velho fez. O avô dizia, meu pai fazia, o que o avô um dia fez, eu traço meu rumo com as rédeas em punho e digo, é minha vez, não por acaso que eu tomo acaso. Dia a dia, mês a mês, a lida se aprende, se passa pra frente, como meu velho fez. 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 Linda, né, cara? Simplesmente maravilhosa. Eu acho que se você quiser mandar um recadinho do teu coração aí para todo mundo que acabou de te ouvir, meu amigo, e eu digo que é um grande privilégio ouvi-lo. A voz é tua mais uma vez. Não, então, é só juntando ao pensamento da Inês, cara, eu sou suspeito de falar porque eu sou músico, né, a vida inteira. Comecei a fazer uma tentativa com engenharia, mas não deu certo. O negócio é a música. A música, cara, é um sentimento, é uma coisa inexplicável que ela abre portas, ela só abre portas, cara. A música é uma coisa fantástica. E eu fico ligado nessa emoção 24 horas. Toda vez que a Inês faz, o Zé, canta alguma pimba, é batata. É o maior prazer da minha vida é cantar. E eu espero, então, que as pessoas, agora nessa quarentena, então as pessoas estão sentindo esse negócio da música, né? Mais forte, as pessoas cantando na janela. Seria sem ninguém combinar, sem nada. O que foi a primeira coisa de explosão boa da coisa? É ninguém botar o pulmão para fora, o cara no teclado, pá, monta um somzinho e pimba, a música é uma injeção. A música é uma injeção. E eu manda mais um pouquinho então, Zé. Oi? Manda mais um pouquinho para a gente encerrar essa live. Canta mais um pouquinho para nós. Vamos fazer então. Vamos fazer Obrigado a todos.
Vamos curtir mais o Zé e até a próxima live. A música que eu gravei com o parceiro Oswaldo Montenegro. Como fosse um parque nessa valsa triste, se desenvolvesse ao som dos bandis e como não, por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos mandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, a noite caminhava assim, como para o vento, a madrugada iluminava a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim, ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos mandolins. Ao som dos mandolins. Valeu, pessoal. Valeu. Muita luz. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Zé. Obrigado, Inês. Um abraço, querido. Tchau. Valeu.